Este momento de conversa com algumas orientações gerais sobre o estágio curricular obrigatório dos cursos de licenciatura. Então este é um vídeo de orientações que traz a você algumas das informações essenciais, principais, para que você possa desenvolver as atividades pertinentes ao estágio no semestre em que você está matriculado, com tranquilidade, com segurança, atentando-se a todas as atividades que você deve desenvolver, a todos os prazos que você deve cumprir, para que você possa, então, atingir a finalização de mais essa etapa da sua formação acadêmica. Você, enquanto um futuro professor, precisa sempre estar atento a todas essas oportunidades de aprendizado, de crescimento profissional. E o estágio curricular obrigatório é uma dessas atividades que integram a sua matriz curricular e lhe permitem, então, essa possibilidade de crescimento, de aprendizado. Como ser professor, como vivenciar na prática as diferentes partes, as diferentes estruturas, as diferentes tarefas da rotina docente. Então é isso sobre o que nós vamos discutir neste vídeo. Então ele está montado a partir da seleção de uma série de perguntas que você talvez possa estar se fazendo nesse momento e nós vamos então responder a cada um desses questionamentos, trazendo a você a síntese das principais informações que estão também diluídas em outros materiais que você tem à sua disposição no AVA, como por exemplo o manual do estágio dos cursos de licenciatura, ok? Então vamos para a primeira pergunta que está ligada ao objetivo principal do estágio. Então, para que serve o estágio? Você já parou para se perguntar sobre essa atividade, qual é o papel dela na sua formação? Então acompanhe comigo quais seriam essas finalidades, esses objetivos. Então, primeiramente, o estágio tem como objetivo proporcionar ao aluno a participação em situações reais de vida e experiências de ensino-aprendizagem, visando a educação profissional e continuada. Então, você tem a oportunidade de atingir o aprendizado sobre a sua futura prática profissional. O estágio também tem como meta possibilitar ao aluno a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos no curso pela participação e prática nas instituições de ensino. Então, você tem ao longo do seu curso uma série de conhecimentos que vão sendo adquiridos por meio das diferentes disciplinas e esses conhecimentos vão ser, então, transpostos para a prática no momento da realização do estágio. E, por fim, o estágio também objetiva assegurar a você, aluno, o exercício da experiência profissional. Então, nós sabemos que em muitas situações o profissional chega ao final da graduação sem ter a oportunidade de vivenciar essas experiências que ele vai encontrar lá na frente. E você, diferentemente disso, com o estágio tem essa possibilidade, ok? Mais uma pergunta que nós podemos responder neste momento, olha só. Como eu devo agir no estágio? Então você, aluno de graduação de um dos cursos de licenciatura, você estará no papel de estagiário. Ao longo dessa etapa, ao longo deste semestre, você será um estagiário. Então, como você deve agir nesse momento? Então, acompanhe comigo algumas orientações básicas para que você tenha uma postura de fato de estagiário. Então, você vai contatar a direção da escola solicitando permissão para a realização do estágio. Essa é a primeira etapa, nós falaremos mais sobre ela daqui a pouquinho. Você não vai chegar a uma escola e fazer o estágio sem nenhum tipo de autorização. Então, você precisa pedir essa permissão. Você vai vestir-se adequadamente, mantendo uma postura condizente com o ambiente escolar, com o público escolar. Você deve ser discreto, ouvir atentamente, manifestar-se em momentos propícios ou quando solicitado, lembrando que você estará lá no papel de estagiário. Então, você tem que tomar cuidado para não intervir muito nesse ambiente. Você deve respeitar horários e regras da escola, lembrando que você não pode fazer aquilo que você bem entende. Você também deve cumprir e respeitar as regras do Manual de Estágio dos Cursos de Licenciatura. Nós falaremos bastante sobre esse documento, porque esse documento deve guiar a sua prática, você deve acessá-lo no AVA e fazer a leitura na íntegra desse documento. Então, este vídeo traz as principais informações, né? Este vídeo que você está assistindo neste momento traz a síntese das principais informações contidas nesse manual, mas é claro que, além do vídeo, você deve realizar a leitura atenta desse recurso, ok? Continuando ali alguns itens, algumas orientações ainda sobre a sua postura,
Você deve apresentar postura ética em relação às atividades da escola. Então, nós sabemos que a ética está ligada à moral, aos valores, aos princípios, né? Então, a questão da honestidade, do bom senso. Então, atente-se a isso. Desenvolver todas as atividades programadas nos prazos, isso é muito importante para que você possa, de fato, finalizar essa atividade com qualidade. Você deve cumprir e respeitar esses prazos. Registrar sistematicamente as atividades desenvolvidas na ficha de acompanhamento. Daqui a pouquinho nós falaremos mais sobre essa ficha. Independentemente do semestre em que você estiver, do estágio que você estiver cursando, do seu curso, você tem a ficha de acompanhamento. E ao final, algumas pessoas devem assinar essa ficha. O supervisor de campo, que é a pessoa que lhe acompanha no estágio, o professor ou alguém da equipe escolar, né? Um responsável do polo de apoio presencial, onde você estuda, e a direção da escola, ok? E você também deve entregar nos prazos os documentos formais do estágio, porque essa documentação integra os critérios de avaliação para que você possa ser aprovado nessa disciplina, como também nós falaremos adiante. Mais uma informação sobre isso ainda, veja ali comigo, é muito importante que você se dirija aos seus tutores à distância ou à equipe do seu polo de apoio presencial sempre que você tiver dúvidas relativas ao estágio e à sua realização. Jamais realizar uma atividade sem nenhum tipo de auxílio, com dúvidas, para que você possa, então, não cometer nenhum tipo de equívoco, ok? Avançando para a próxima pergunta, olha só, nós temos aí mais uma dúvida, né? Quem participa do estágio? E nós temos, então, alguns participantes muito importantes. O coordenador do curso, que é responsável por elaborar, revisar o manual de estágio, né, acompanhar todo o processo de execução das atividades, de avaliação, enfim, está à frente de todo o processo. A divisão de estágios, que é um setor específico da instituição, que é responsável pela validação de toda a documentação jurídica relativa ao estágio, que confere, né, os documentos de caráter jurídico, realiza o cadastro da escola, enfim, né, estabelece esse convênio entre a instituição e a escola em que você vai realizar o estágio. O tutor à distância, que você já conhece, que lhe acompanha ao longo de todo o curso, pelos canais de comunicação, né, à distância, pelo AVA, enfim, você tem nele uma figura também muito importante para lhe acompanhar nesse processo. Lembrando que ele é papel fundamental no processo de avaliação, ele que vai realizar a avaliação de parte da documentação do estágio e também do seu relatório de estágio. O polo de apoio presencial, que é o seu apoio mais próximo, em que você também conta com uma equipe que pode lhe auxiliar em caso de dúvida. O supervisor de campo, que é o professor regente, o professor na escola, que será responsável por lhe acompanhar e também colabora no processo de avaliação, no caso do estágio de regência, por exemplo, ou algum integrante da equipe pedagógica, um pedagogo, por exemplo, que no caso dos estágios de gestão, né, nós temos essa possibilidade de supervisor de campo também ser um integrante da equipe pedagógica. E você, estudante, que é o principal ator de todo esse processo. Então, esteja bastante atento a toda essa equipe, esses diferentes atores, porque você faz parte de uma grande rede que colabora para a execução das atividades do estágio. Vamos para mais uma pergunta, mais uma dúvida. Veja comigo aí. Como ocorre o estágio? Então, nós vamos sintetizar alguns aspectos da estrutura e do desenvolvimento do estágio. Então, as atividades são desenvolvidas em escolas que ofertam os níveis de ensino e séries indicadas no plano de trabalho referente ao estágio dos cursos de licenciatura. Então, para cada curso, para cada semestre, você terá um documento que poderá ser acessado no AVA, que é esse plano de trabalho, que vai descrever qual é a sua carga horária a ser cumprida e quais são todas as suas atividades a serem desenvolvidas naquele semestre. Então, além do manual, você deve acessar esse plano de trabalho que também estará à disposição no seu AVA. O estágio é uma atividade curricular obrigatória por lei, então você, como aluno de um curso de licenciatura, né, é obrigado a cumprir essa atividade, pois se você não cumprir essa carga horária, você estará sujeito a
reprovação. E o estágio deve ser realizado individualmente. Então, isso é muito importante, você está, né, preparando-se para ser professor, atuará como professor e deve adquirir, então, essa experiência individualmente, ok? Mais um questionamento, mais uma pergunta para a gente avançar nesse momento de orientações gerais. Olha só, quais atividades são desenvolvidas no estágio? Então, nós temos uma série de atividades. Você pode realizar leituras que são indicadas no seu plano de trabalho, elaboração de relatos e diários, então, algumas atividades como observação da escola, análise de materiais didáticos, enfim, uma série de orientações também descritas no manual, no plano de trabalho, vão gerar esses relatos, esses diários, organização de materiais que serão utilizados, análise do ambiente escolar, análise de documentos escolares, entrevistas com professores e com equipe pedagógica, eventualmente você poderá fazer essas entrevistas, observação e regência de aulas, no caso dos estágios de regência, análise e participação em práticas de gestão, no caso dos estágios de gestão, e, por fim, a finalização do relatório de estágio. Todo estágio, independentemente do curso do semestre, dará origem a um relatório que será utilizado como parte dos critérios avaliativos. Lembrando que essas atividades, então, variam de acordo com cada curso e semestre, e por isso você deve atentar-se ao seu plano de trabalho. Como eu já disse, no seu AVA, além do manual de estágio dos cursos de licenciatura, você terá à sua disposição um plano de trabalho, que é diferente para cada curso e para cada semestre. Então, você deve acessar o plano de trabalho referente ao seu curso e ao semestre em que você está matriculado. E lá, então, você encontra as principais atividades a serem desenvolvidas naquele período, ok? Continuando, mais uma pergunta. Quais são os documentos relacionados ao estágio? Então, eu já citei alguns, mas nós vamos aqui apontar os principais. A carta de apresentação, que é o primeiro documento que você vai baixar diretamente do seu AVA e você vai preencher, levando à escola para comprovar que você é aluno da nossa instituição. Você apresenta essa carta de apresentação e solicita, então, o espaço para que você possa realizar o estágio. Esse é o primeiro passo. Depois de você ser aceito, é realizado então o cadastro de estágio com o auxílio do polo. Daqui a pouquinho nós falaremos mais sobre isso. Então isso aqui já é no sistema, no AVA. A divisão de estágios colabora nesse processo de validação do cadastro. Com o cadastro feito e tudo correto, é gerado o termo de compromisso, que valida esse compromisso firmado entre você, a escola e a instituição. Você também tem as fichas de acompanhamento, que são aquelas em que, independentemente do estágio, você registra todas as atividades que são realizadas, e você também pode ter a ficha de avaliação, que varia de acordo com o campo de estágio. Então, essa ficha de avaliação existe no caso dos estágios de regência, quando você ministra aulas, quando você tem o estágio de regência, ok? Mas a ficha de acompanhamento é para todos os estágios. E o relatório de estágio, aquele documento que é gerado ao final de todo o estágio, contendo todas as atividades para que você possa comprovar a realização das atividades do estágio. Então, esse documento é o documento final, que também é avaliado pelo tutor à distância ao final do processo de realização do estágio, ok? Vamos observar no próximo quadro essas fichas para que você verifique como elas são, tá? Então, a ficha de acompanhamento é um documento que estará também disponível para você. Ela é composta por um cabeçalho em que tem os dados de identificação, a sua identificação, aluno, semestre, o polo, quem é o supervisor de campo, a instituição, a escola em que você está realizando, enfim, alguns dados específicos. Depois você tem uma parte em que você vai inserir aqui as datas das atividades, a quantidade de horas realizadas e qual é a atividade. Lembrando que essas atividades devem ser acompanhadas a partir do plano de trabalho, que é aquele documento específico do curso e do semestre, contendo a sua carga horária específica para aquele estágio. Você também tem daí, no final, um espaço para coletar a assinatura do supervisor de campo, a pessoa que lhe acompanhou no processo de estágio na escola, e também a assinatura do responsável pelo polo de apoio presencial. Então, essa é a ficha de acompanhamento, válida para todos os estágios.
Então, a ficha de avaliação, como eu disse, é a ficha válida para quem realiza o estágio de regência. Ela também traz aqui um cabeçalho, contendo as informações sobre o estagiário, o semestre, quem é o professor regente, o supervisor de campo, a escola, a série em que foi realizado esse estágio, se é do ensino fundamental ou do ensino médio, quantas horas aula foram ministradas, as datas. Então, são os dados específicos da regência. Depois, há uma série de critérios, de 1 a 10, em que o supervisor de campo, o professor regente, vai validar se você atende ou se você não atende a esses critérios, né? Clareza e relevância dos objetivos, conhecimento do conteúdo, abordagem, as atividades realizadas, os recursos, a interação com os alunos, a sua linguagem, como que você maneja a classe, né? A organização dessas atividades, a sua postura. E você, para atingir uma avaliação, a aprovação nessa atividade, você precisa atender a pelo menos 6 dos 10 critérios, ok? E depois também no final, a coleta das assinaturas, o professor regente, o polo, né, o diretor da escola e a sua assinatura. Lembrando também que a ficha precisa ser carimbada, ok? Muito importante a gente frisar que essas fichas devem ser digitalizadas e salvas em um único arquivo em formato PDF, porque lá no final do processo você vai postar essa atividade junto com outros materiais, como no caso o relatório de estágio, dentro do prazo estabelecido. E se você não enviar essa documentação, você estará automaticamente reprovado. Então é importante que você se atente ao envio desses materiais, né, dessas fichas. Elas precisam estar validadas, completas, preenchidas corretamente, sem rasura e com as devidas assinaturas, além do carimbo da escola também, ok? Mais uma pergunta, vamos para mais uma dúvida a ser respondida. Olha só. Qual é a carga horária do estágio? Nós vimos ali nas fichas, na ficha de acompanhamento, que você deve preencher a carga horária das atividades que você realizou, não é verdade? Então, para cada semestre, as atividades de estágio totalizam uma carga horária específica, descrita no plano de trabalho referente a cada um dos cursos de licenciatura. Então, você pode, dependendo do curso que você estiver cursando e do semestre em que você estiver matriculado, você pode ter estágios de 100 horas, de 150, de 160 ou de 180. Então, isso varia. Então, é muito importante também você pensar que essa carga horária deve ser cumprida na íntegra, ok? Então, você deve verificar as atividades que estão especificadas nesse plano de trabalho, pensando no seu curso de licenciatura, para que você possa realizar isso da melhor forma possível. Então, acesse o AVA, leia o manual de estágio dos cursos de licenciatura, acesse o plano de trabalho relativo ao seu curso específico, ao seu semestre específico, para que você possa, então, realizar essa atividade da melhor forma possível, ok? Cumprindo toda a carga horária. Mais uma pergunta, vamos lá para o próximo slide, olha só. O que mais eu preciso saber sobre o estágio? Nós já tivemos aqui muitas informações, né? Mas nós temos aqui mais algumas informações importantes, tá? Você deve observar a data de entrega do relatório final, quais são as especificidades da sua elaboração e da sua avaliação. Lembrando, então, que o manual, né, o plano de trabalho trazem informações específicas sobre isso. Você deve se atentar de que todas as atividades devem ser registradas na ficha de acompanhamento, como eu já informei, válida para todo tipo de estágio. Durante a realização do estágio, é bom que você já vá fazendo essas anotações, esse registro. O aluno deve observar as orientações do plano de trabalho para preencher essas fichas. Então, é no plano de trabalho que você vai encontrar quais são as atividades e qual é a carga horária de cada uma, de acordo com o seu semestre, o seu curso. Você também deve saber que o supervisor de campo e o responsável do polo de apoio presencial devem assinar as atividades realizadas e registradas na ficha de acompanhamento, conforme eu mostrei para você agora e também como aparece exemplificado no plano de trabalho. Então, o plano de trabalho é esse documento, como eu te disse, que traz toda a carga horária das atividades que você deve realizar e também traz o exemplo de como a ficha deve ser preenchida. A direção da escola deve assinar e carimbar as fichas. Às vezes acontece do aluno
colher as assinaturas, mas não o carimbo. Então, não deve faltar esse elemento também, ok? As datas na ficha de acompanhamento devem ser coerentes com o termo de compromisso e os dias letivos da escola. Então, você não pode colocar, por exemplo, uma atividade realizada num domingo, pois nós sabemos que as escolas não abrem no domingo, né? E no momento de realização do cadastro, quando é firmado o termo de compromisso, você registra, né, os períodos de realização do estágio, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, a sua ficha de acompanhamento deve ser condizente com essas informações. Você deve saber também que a carga horária diária do estágio em campo, ou seja, aquelas atividades que você realizar na escola, não poderá ultrapassar 6 horas. Então, quando você for preencher a sua ficha, você não pode colocar, por exemplo, atividades... Vou dar um exemplo para você. Atividades de regência. Você realiza isso na escola. Você não pode ter mais de 6 horas num mesmo dia, numa mesma data, ok? É uma legislação específica, uma lei específica do estágio. Você não pode cumprir mais de 6 horas por dia de estágio no campo de estágio, que no seu caso é a escola. O estágio deve ser realizado em escola de ensino regular, né? Então, você não pode pensar em escola de supletivo, aceleração de estudos, essas coisas. É uma escola de ensino regular. E, no caso dos estágios de regência, não é permitido o estágio na educação de jovens e adultos, na EJA, só se for o estágio de gestão, ok? Mas se você deve fazer o estágio de regência, você não deve buscar estabelecimentos que trabalhem apenas com a educação de jovens e adultos, ok? Então, atente-se a todas essas informações que são extremamente relevantes para você. Mais uma pergunta para a gente responder, para você tirar as suas dúvidas. Como ocorre a avaliação no estágio? Então, nós temos alguns critérios bastante claros, tá? Quais seriam eles? Você precisa ter a documentação jurídica regularizada junto à divisão de estágio. Lembrando que a divisão de estágio é um dos participantes do estágio, responsável pelo estabelecimento do convênio entre a escola e a instituição, validação dos documentos jurídicos. Então, quais seriam os elementos componentes da documentação jurídica? O cadastro de estágio e o termo de compromisso. Nós falaremos mais sobre eles daqui a pouquinho, ok? Também você precisa ter a documentação pedagógica corretamente preenchida e validada pelo tutor à distância. Qual é essa documentação pedagógica? As fichas, a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, no caso dos estágios de regência, né? Como nós já vimos os exemplos, as fichas devidamente preenchidas, assinadas, carimbadas, é o tutor à distância que fará essa validação. E, por fim, o relatório de estágio, né? O portfólio entregue no prazo e com a pontuação mínima exigida. Lembrando que você tem acesso, né, aos critérios, a pontuação exigida no seu AVA, junto ao seu tutor à distância. Lembrando que é o tutor também à distância que faz a validação, a revisão, a correção do relatório de estágio, é responsável por atribuir a você a nota nesse quesito, ok? Então, esses 3 itens, né, documentação jurídica, documentação pedagógica e o relatório de estágio, são os elementos que compõem os critérios de avaliação para que você possa ser aprovado na disciplina de estágio, ok? Mais uma pergunta para a gente avançar nas nossas orientações gerais. Onde eu obtenho as informações sobre o estágio? Muito simples, né? Eu já falei várias vezes aqui ao longo do vídeo. Você tem uma série de materiais que são disponíveis no AVA. Então, o manual de estágio dos cursos de licenciatura, que traz uma série de informações que estão sendo sintetizadas aqui nesse vídeo, né? Um manual válido para todos os cursos de licenciatura, assim como o seu curso, aquele que você está cursando. O plano de trabalho também estará lá no AVA. O plano de trabalho, lembrando que daí é um documento específico para cada curso e para cada semestre. É nele que você encontra a carga horária que você vai realizar naquele semestre, 100, 150, 160 ou 180 horas, com a descrição de todas as atividades e a carga horária de cada uma delas. Você encontra também no AVA este vídeo de orientação que você está assistindo agora, o modelo de relatório que você deve seguir para apresentar um material de qualidade, as fichas da documentação pedagógica, como nós vimos, a ficha de acompanhamento, válida para todos os estágios, e a ficha de avaliação, válida para os estágios de regência, e você também tem um fórum em que você pode encontrar algumas informações, tirar dúvidas sobre o estágio, ok?
Além desses materiais disponibilizados no AVA, você conta também com a mediação, que é feita pelo Polo de Apoio Presencial, que lhe acompanha presencialmente, pode lhe dar todo o suporte, e os tutores à distância, aliás, que estão extremamente bem preparados para lhe dar todo o suporte, acompanhar você nesse processo, e como nós vimos, eles são responsáveis pela validação da documentação pedagógica, validação do relatório, e você deve, então, ter esse acesso a eles para que eles possam lhe ajudar na execução dessas atividades, ok? Mais um item para a nossa discussão, para as nossas orientações gerais, acompanhe ali comigo, olha só. Depois de termos visto tudo isso, o que eu preciso fazer agora? Então, muito simples, né? Quais são os seus primeiros passos? Você deve acessar o manual de estágio dos cursos de licenciatura, que está disponível no seu AVA, não se esqueça disso. Você deve ler as orientações na íntegra do plano de trabalho, que é aquele documento, né? O manual de estágio dos cursos de licenciatura é válido para todos os cursos de licenciatura. O plano de trabalho é específico do seu curso e do seu semestre, ok? É nele que você vai localizar as especificidades do seu curso, do seu semestre, como a carga horária e o detalhamento de todas as atividades. Você deve organizar-se. Então, você vai contatar a escola e levar a carta de apresentação, que você baixa diretamente do seu AVA. Você vai realizar o cadastro de estágio e aqui o Polo de Apoio Presencial, que vai lhe auxiliar, porque como nós veremos daqui a pouquinho, algumas etapas são realizadas por você e outras etapas são realizadas pelo Polo, ok? E por fim, você vai iniciar as atividades previstas no plano de trabalho com base na sua carga horária, ok? Então, uma série de etapas que você deve seguir, né? Desde a apresentação na escola, o cadastro de estágio e depois, só depois de todo esse processo, né, ter sido finalizado, né, com a liberação do termo de compromisso, é que você pode iniciar as suas atividades na escola, ok? Então, como nós falamos sobre cadastro de estágio, auxílio do polo, tudo isso envolve sistema, nós temos mais um item a ser destacado, que diz respeito, então, a uma pergunta muito importante que você deve estar se fazendo. Como faço a edição do estágio no AVA? Como que acontece esse cadastro no sistema? Então, nós temos aqui a descrição sucinta de alguns passos, tá? O primeiro passo é o polo. O polo vai cadastrar a escola e vai associar você, aluno, a essa escola. Vai informar também quem é o supervisor de campo, né, o professor ou pedagogo que vai lhe acompanhar na escola, de acordo com o seu campo de estágio, se é de regência ou de gestão, e qual é a formação acadêmica desse supervisor de campo. Depois, o segundo passo é você, estudante, que vai realizar. Você vai preencher o cadastro de estágio, que vai estar disponível no seu AVA. Você vai aguardar a liberação do termo de compromisso, que quem faz isso é a divisão de estágio. Depois que ela libera o termo de compromisso, você deve imprimir em 3 vias. Uma via para você, aluno, uma via para o polo e uma via para a escola. Você vai assinar e vai colher as assinaturas das outras pessoas que devem assinar. Quem que são essas pessoas? O diretor da escola e o supervisor de campo. O professor regente, né, ou o pedagogo, no caso do estágio de gestão. E você vai entregar esse termo de compromisso que já está assinado lá no polo, ok? E o terceiro e último passo, o polo que vai fazer isso. O polo vai conferir se o termo de compromisso está devidamente assinado por todas as partes. Ele vai enviar esse documento via coletor, que é um sistema para análise da divisão de estágio, e vai acompanhar o processo. Então, a divisão de estágio vai analisar o termo de compromisso e vai liberar relatórios dizendo para o polo, olha, né, está ok a documentação do aluno, o aluno pode iniciar o estágio ou não, ok? Então, nós vamos visualizar, a partir de agora, algumas telas para que você possa acompanhar esse processo. Acompanhe comigo ali no slide, olha só. Você vai, então, baixar do seu AVA a carta de apresentação, vai se apresentar na escola, ok? E vai ser aceito na escola. Então, você vai partir para o cadastro. O polo vai cadastrar a escola, né, vai vincular você a essa escola e vai inserir o nome do seu supervisor de campo. Daí você vai, então, acessar lá no seu AVA a disciplina do estágio. Assim como você acessa as outras disciplinas, você vai acessar essa disciplina.
Daí, dentro da disciplina, vai ter um botãozinho escrito Cadastro de Estágio. É aí que você vai clicar, ok? Quando você entra aí dentro desse botão Cadastro de Estágio, você encontra informações sobre o período que você tem para preencher esse cadastro, se atente a esse período, e também você tem a data de entrega da documentação. Lembrando que seu estágio deve ser realizado, então, dentro desse período, para que você não tenha problemas, ok? Então, aqui você vai perceber que o Polo já inseriu, né, qual é a escola em que você vai realizar o estágio. E você vai, então, selecionar a opção Editar Estágio. Quando você selecionar a opção Editar Estágio, quais vão ser as suas ações? Olha só, você vai preencher o período de realização do estágio, os horários em que você vai realizar o estágio, você vai conferir o nome e a formação do supervisor de campo, você vai verificar se a carga horária deve ser preenchida de acordo com a carga horária informada no plano de trabalho, lembrando então que você acessou esse plano de trabalho, lá você tem toda a carga horária com todas as atividades e quais são as quantidades de horas relativas a cada atividade. Então, a carga horária que você vai inserir lá deve ser preenchida, levando em consideração o plano de trabalho, ok? Então, você não pode perder esse documento de vista. E aí, então, é essa tela que você vai verificar, olha só, cadastro de estágio. Aqui vai estar o nome do supervisor de campo, qual é a formação dele, né? Se tiver algum problema com essas informações, peça o auxílio do Polo, mas já é para estar tudo certinho, porque é o Polo que fez essa associação. Então, você vai preencher aqui o período de quando até quando você vai realizar o estágio. E depois você tem um quadro, né, com os dias da semana e, né, os horários de início e fim em diferentes períodos, matutino, vespertino, né, noturno, enfim, você vai preencher de acordo com o seu plano de trabalho, quais atividades você deve fazer e qual é o tempo disponível que você tem, né? Depois que você realiza todo esse processo, preenche as datas, você deve, então, se atentar aos próximos passos. Então, o que você deve fazer nessa sequência? Veja ali comigo no próximo slide. Olha só. Após realizar a edição do cadastro, você vai aguardar a análise e a liberação do termo de compromisso. Isso é realizado pela divisão de estágio. Então, a divisão de estágio vai entrar lá no seu sistema e vai verificar quais foram as datas que você preencheu, como você preencheu isso. E essa validação você acompanha no AVA, vai aparecer um status informando para você se já está tudo certo ou se tem algum problema. Se for necessária a correção nos dados informados, vai aparecer uma observação em vermelho e você então vai reeditar essas informações que foram marcadas. Então, a divisão de estágio verifica se está tudo ok. Se tiver alguma coisa pendente, ela vai marcar em vermelho para você e você vai saber exatamente aquilo que você precisa mudar. Se o preenchimento estiver correto, a divisão de estágio já vai liberar o documento importante aqui, que é o termo de compromisso. Então, é esse documento que você, estudante, vai assinar, vai levar para o diretor da escola assinar e o supervisor de campo também, né, vai assinar. Lembrando que são 3 vias, ok? Esse termo de compromisso vai ser entregue, devidamente assinado no Polo, e o Polo vai enviar, então, para a divisão de estágios pelo coletor. E é obrigatória a apresentação do termo de compromisso assinado como componente da aprovação no estágio. Então, lembrando que o termo de compromisso integra a documentação jurídica, né? Faz parte dos critérios de avaliação do seu estágio e você, então, só pode iniciar o estágio a partir do momento em que você tem esse termo de compromisso já validado pela divisão do estágio, ok? Dito isso, o que nos resta te dizer? Veja lá no próximo slide. Só nos resta te desejar bom trabalho para que você possa, então, realizar esse estágio, cumprir mais essa etapa da sua jornada acadêmica, do seu processo de formação profissional. Com certeza, o momento em que você vai realizar muitas atividades, vai conseguir muitos aprendizados, fazer amigos, inclusive.
pensando sempre na sua formação. Quem eu quero ser como professor lá na frente, né, que tipo de professor eu serei, e o estágio com certeza fará toda a diferença. Acesse o manual de estágio, atente-se ao seu plano de trabalho e realize essa atividade com qualidade, competência, organização e planejamento. Um abraço, bom estágio!